abraço a todos vocês que acompanham o canal 23 pela Cabonete e pela internet. Um grande abraço, voltamos para o nosso programa de esporte todas as segundas e sextas-feiras a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, aqui no seu canal 23. E hoje, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, tem corintiano com dor de cabeça. São Paulo com o time reserva deu um sapé caiaiá no Corinthians e mostrou que realmente tem uma grande equipe e um grande trabalho de base, que os outros times do Brasil têm que procurar acompanhar esse trabalho. E hoje nós vamos falar dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, foi muito movimentada e confirmou aí o Atlético Mineiro como classificado para a fase de grupos da Libertadores e também sacramentou a queda, o último dos quatro que caíram para a Série para a Série B, do Campeonato Brasileiro, sacramentando aí a queda do Sport de Recife. E a Luzinha conseguiu se segurar, tá certo? Vamos falar também do último jogo do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Oeste se sagrou aí campeão brasileiro da Série C. Um grande abraço, parabéns para todo mundo de Itápolis. Realmente o Oeste é um exemplo a ser seguido, né? Como o Penapolense vai disputar pela primeira vez agora o Campeonato Paulista da Série A1, né? Fica como exemplo para o CAP de gestão para seguir os passos aí do Oeste de Itápolis, que conquistou essa belíssima vitória nesse final de semana por 2-0 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos também falar aqui do CAP, vamos trazer notícias do Lago Azul e notícias também do Departamento de Esportes, como nós estamos fazendo todos os nossos programas aqui no canal 23. E hoje conosco aqui um convidado de gala, que já foi apresentador aqui do canal 23, que é parceiro, quando a gente precisa, a gente corre atrás e fala: Paulinho, vem dar uma ajuda aqui. Você pode abrir na geral aqui, Juan? O nosso querido Paulo Sanches, o nosso futuro secretário de Esportes de Penápolis, que veio hoje aqui graciosamente conceder a participação para esse programa. Paulo, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Nazir, bom dia a todos que nos acompanham aí, né, pelo Star News, canal 23. É uma alegria, mais uma vez, como você disse, retornar ao programa, né, a gente que participou aí durante um ano aproximadamente, né, ao lado aqui do Célio, ao lado do Maurício Oscar Franco Marques, e por alguns outros motivos a gente não pode estar aqui constantemente, mas sempre que possível, né, nós vamos marcar presença aqui, vindo aqui a brilhantar esse programa que leva muita informação a todos de Penápolis, de todos os esportes, né, começando pelo futebol, que é o esporte mais querido, aí, a paixão nacional, mas passando também para as outras atividades da Secretaria Municipal de Esportes. Enfim, como você disse, né, Nazir, o Campeonato Brasileiro chegou ao final, né, com um campeão já definido, mas com duas aí frentes ainda que estavam em disputa para ver quem seria o segundo colocado e quem seria o time rebaixado. A nível de esporte local, nós temos aí o torneio dos Cobras e Cobrinhas, que estão aí com as suas inscrições abertas, a expectativa também para a estreia do CAP na Série A1 do Campeonato Paulista, a movimentação também para a adequação do estádio, enfim. Vamos fazer um programa divertido, um programa, sobretudo, com muita informação. Inclusive, nós recebemos agora aqui um e-mail do presidente do CAP. Acabou de chegar aqui o e-mail do presidente do CAP. E a hora que nós formos falar do CAP, notícias do CAP, para nos auxiliar aí, Paulo Henrique. O presidente mandou agora aqui o Nilson Moreira, grande presidente pé quente, mandou aí um e-mail das novas contratações, das últimas contratações, para a gente conversar também no último bloco aqui, em que a gente fala do Clube Atlético Penapolense, fala da reunião que teve, realmente, da disponibilidade que o presidente do CAP está dando aí para agregar a cidade, para unir realmente todos os setores da cidade em prol do CAP. Realmente é um trabalho bonito. O Nilson poderia até agora estar tendo, né, eu vou passar um ano passando, ele poderia estar tendo uma ironia, vamos dizer assim, uma postura mais radical de não ter tido essa ajuda antes e hoje falar assim, pô, agora está vindo o dinheiro da federação e eu quero que seja assim. Mas não, ele está mostrando muita democracia, espírito de corpo, tentando trazer a cidade para o lado do CAP, e isso é legal. Mas nós vamos falar isso tudo no último bloco. Nós vamos agora falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Última rodada da Série A aconteceu neste final de semana.
E nós tivemos jogos para todos os gostos, clássicos em todo o Brasil, jogos importantes, interessantes, e vamos mostrar para você daqui a pouco. Primeiro, agora nós vamos trazer os gols. Vamos passar os gols dos clássicos e vamos ver tudo o que aconteceu de bola na rede nesse final de semana no Campeonato Brasileiro da Série A, que acabou com o Fluminense campeão e o Sport acabou de ser rebaixado. Vamos lá, vamos trazer os gols, Juan. Estamos preparando ali, ó, agora vem. Tá aí, o primeiro jogo, Flamengo 2, Botafogo 2, Paulinho. Clássico clássico era mais ou menos esperado, né, que não fosse ter muito esforço nesse clássico, né? As duas equipes não aspiravam mais nada em termos de classificação, né? O Flamengo, que algumas rodadas atrás até lutava para fugir do rebaixamento, conseguiu. O Botafogo tentando uma vaga na Libertadores não conseguiu. Os dois times apenas cumpriram tabela. Mas vale a rivalidade de sempre, né? Esse é o Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Santos 3-1. Maicon Leite fez esse golaço. Esse golaço realmente foi um gol incrível do Maicon Leite. Tá o empate do time do Santos. E esse pênalti aí, Paulinho? Pênalti meio maroto, né, Nazir? Mas o Palmeiras, né, um time rebaixado para a Série B, um time que, para o planejamento do ano que vem, só vai começar a se planejar a partir de 21 de janeiro, o Campeonato Paulista vai estar em andamento e o Palmeiras ainda vai estar se organizando. É realmente um time que decepcionou a sua torcida no começo do ano. Agora nós já estamos vendo o jogo de São Paulo e Corinthians. São Paulo saiu na frente, fez o segundo gol, golaço, hein, Paulo? Do Lucas, né? Douglas, né? Foi do Maicon. Maicon de perna esquerda. O Douglas fez o primeiro, né? O gol de empate. E aí o Wallace falhou bizonhamente, né? Bizonhamente, que vergonha. Aí nós já estamos vendo o jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Bernardo marcou o primeiro gol, o Cruzeiro empatou logo em seguida. O Cruzeiro chegou a virar o jogo, né? Esse Martilúcio aí é um bom jogador, né? Fez o gol de empate do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro passava à frente e no finalzinho o Ronaldinho deu números finais ao empate de Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Náutico agora vamos ver o Náutico. Náutico Sport, o Araújo aproveitou uma sobra, o Chiesa perdeu um pênalti, né? Araújo aproveitou uma sobra. Agora já estamos vendo o Bahia, que venceu o Atlético Goianiense. (1 a 0 para o Bahia e saiu aí do fantasma do rebaixamento. Agora nós já estamos vendo o Fluminense e o Vasco da Gama. Vasco que venceu o Fluminense por 2-1. Esse é o gol, o segundo gol do Vasco. E aí o gol do Fluminense que diminuiu nesse pênalti. E o último jogo da rodada, o Coritiba venceu o Figueirense por 3-0, num verdadeiro dilúvio no Couto Pereira. A capital paranaense recebeu chuva que não acabava mais. Eu tive um problema aqui com a minha internet, viu, Juan? Tivemos um problema aqui com a minha internet, viu, Juan? Tá dando uma mensagem de speed aqui que eu não estou entendendo nada. Mas, Paulinho, vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Você, como um bom São Paulino, né? Além de bom São Paulino e com todo respeito, com coerência, né? Uma pessoa que sabe, né, separar as coisas. Mas que sapeca que o Corinthians tomou do São Paulo, Paulo. O que você achou? Você achou que o Corinthians tirou o pé ou o São Paulo realmente tem uma molecada diferenciada? Não, eu acho as duas coisas, né? Primeiro porque o Corinthians está com a cabeça no Mundial Interclubes, né? Viaja inclusive hoje, né, para o Japão para disputar. E os jogadores, quer queira ou quer não, né, ninguém quer ficar fora dessa disputa. Eu acho que até tirou o pé, né? Um time que não forçou tanto o São Paulo. É verdade que ninguém quer perder, mas acho que o Corinthians tem outro foco. O São Paulo, ao contrário, né, jogou com um time reserva, né, mas com jogadores que, na maioria das vezes, boa parte deles ainda estão sendo avaliados pela diretoria do São Paulo
para ver qual deles vai continuar na temporada do ano que vem. O Casimiro, por exemplo, foi um jogador que deixou o campo chorando, porque apareceu aí como uma das grandes revelações do São Paulo, mas depois acabou caindo de produção, foi para a reserva e está tendo uma nova oportunidade. E ele recebeu o recado, que ele era um dos jogadores que podem ser negociados, inclusive com a vinda do Montilho, né, do Cruzeiro. São Paulo negocia com o Cruzeiro a vinda do Montilho. Alguns jogadores podem entrar nessa negociação e o Casimiro seria um deles, né? Então o Cícero é outro jogador também que pode deixar o São Paulo, apesar de ter manifestado que quer ficar. Mas eu acho que o São Paulo, o time reserva do São Paulo, a gente pode dizer reserva em termos, né, porque jogou o Paulo Henrique Ganso, que está ganhando forma aí, é um time forte, mas é um time de jogadores que não estão sendo aproveitados e que querem permanecer no São Paulo, porque o São Paulo tem uma grande estrutura. Então veio o time do São Paulo para mostrar serviço, para mostrar trabalho, né, para mostrar que os jogadores que atuaram ontem têm condição de continuar no time do São Paulo. Então, aí acho que a disposição do time do São Paulo foi maior que do time do Corinthians. Paulinho, só para te ajudar nesse seu comentário, pode abrir a geral aqui, Juan? Eu estou no site da Globo.com e eu vou te falar alguns tópicos aqui interessantes para você poder até complementar. Aqui nós estamos vendo Você inclusive pode entrar, viu, Jairo? Na Globo.com, na página do São Paulo, você pode ir interagindo. Tá aí, ó. Mas a primeira, viu, Jairo? A primeira lá, onde mostra o Cícero nos destaques, o primeiro dos destaques, você deixando o mouse em cima, isso, sem vaga, insatisfeito, Cícero cogita deixar o São Paulo. Queria ser aproveitado. Aí depois, fala da vitória, o Olé, né? Pode passar no próximo quadrinho, Jairo. Próximo quadro. Isso, muito bem. A vitória, reservas do tricolor atropelam o rival que errou em campo completo. Depois o próximo quadro, choro, Casemiro desabafa e cobra espaço. Preciso dar um jeito na minha vida. Depois o Ney Franco, falar pouco. Ney Franco diz que Casemiro tem que ganhar posição em campo e não quer reclamações pela imprensa. Ney Franco dando uma dura aí no Casemiro. E o Maicon, né, falando aí, ó, todos os titulares. Maicon comemora gols no Clássico e ressalta a força do elenco São Paulino. Eu acho que o Maicon está certo. Hoje o São Paulo tem um elenco muito grande, né? Grande de qualidade, né? Você vê que os jogadores que atuaram ontem, com certeza não será nenhum que vai atuar na quarta-feira no primeiro jogo da Sul-Americana contra o Tigres, lá na Argentina, né? Todos os jogadores que atuaram ontem são reservas, e alguns reservas de luxo, né? Como o próprio Maicon, que foi titulares aí em outras equipes, o Cícero, que também caberia em qualquer time, né? O próprio Casimiro, que é uma grande revelação, passou até pela seleção brasileira, mas não está tendo espaço no São Paulo, porque na verdade o São Paulo tem um grupo de jogadores muito grande, e na visão do técnico Ney Silva, não são esses jogadores que atuaram ontem, nem Franco, esses jogadores que atuaram ontem. Momentos, Jairo, como eu combinei com você. Pode continuar, Paulinho. O Douglas, por exemplo, lateral direito, que chegou como titular, acabou perdendo a posição, né? Não joga como titular mais, mas enfim, eu acho que os jogadores realmente entraram ontem em campo para mostrar trabalho, para mostrar para o treinador, para o Ney Franco, que merecem permanecer no São Paulo. Mas agora, final de ano, né, Nazi, tem acontece com todos os clubes, tem dispensa de jogadores, tem negociação de jogadores, o São Paulo atrás de mais alguns reforços, e esses jogadores que não foram aproveitados, alguns podem ser dispensados e outros envolvidos em negociações. Mas o Cícero, o Casimiro, o próprio Maicon são jogadores que em outras equipes podem ser titulares absolutos, não no São Paulo pela qualidade que o São Paulo tem hoje. Paulo, e o Corinthians? Você acha que essa derrota pode atrapalhar o Corinthians na hora de chegar lá no Mundial de Clubes? Não, eu acho que não. Eu acho que o Corinthians ele fez uma preparação para o Mundial muito boa. Eu acho que sem críticas, né? O técnico Tite, junto com a sua comissão técnica, acho que preparou, fez um planejamento muito bom para o Mundial. Tanto é que o Corinthians chega inteiro, né? Sem nenhum jogador contundido, em ritmo de jogo, né? Nas últimas 6 rodadas, o técnico Tite privilegiou o time titular do Corinthians justamente para dar ritmo, e eu acho que o Corinthians, que tinha uma meta, não ficar aí na zona de rebaixamento, tinha uma meta aí de atingir 43 pontos, né, para fugir do rebaixamento, conseguiu isso. Depois daí usou todos os jogos do Brasileiro como treino de luxo. Mas eu acho que o Corinthians vai muito forte para a disputa de Mundial, acho que é um sério candidato também
a conquistar o título, porque após o título da Libertadores, o Corinthians se estruturou. Agora é um time profissional, é um time que tem planejamento e é um time que tem investimento forte, né? Tanto é que recebeu o investimento da Caixa Econômica e Federal, que acredita realmente na qualidade do Corinthians. Eu acho que essa derrota para o São Paulo é um clássico. Ninguém quer perder um clássico, mas nem a torcida ficou muito interessada nesse jogo do Corinthians, mesmo porque o mando era do São Paulo, a maioria dos torcedores era do São Paulo. O Corinthians acho que não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, viu, Nazi? E perder para o São Paulo também na última rodada não fez diferença nenhuma. Acho que o foco do Corinthians, a cabeça do Corinthians está no Mundial. Nós estamos ali vendo os melhores momentos, Paulo. Você citou aí um assunto que nós discutimos semanas anteriores aqui, sobre esse patrocinador do Corinthians. Ele gerou alguns resquícios da imprensa, algumas opiniões desfavoráveis aí nas redes sociais, em achar que a Caixa Econômica devia investir mais no futebol amador e menos no profissional. Nem tanto foi direcionamento para o Corinthians, assim, por ser o Corinthians, mas por ser no futebol profissional. Apesar que a Caixa já investe também no Atlético Paranaense, parece. Parece que outro time que eu não me recordo. Qual é a sua opinião particular sobre um banco privado ou uma entidade privada como a Petrobras, como a Caixa, como a Eletrobras, que está com o Vasco? O que você acha dessas estatais participarem de times profissionais? O grande interesse, na minha opinião, dessas empresas estatais é a mídia. Você falava da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal não está patrocinando o Corinthians por acaso. Porque recentemente foi feita uma pesquisa entre os torcedores de todo o Brasil, qual banco relacionado ao futebol é mais lembrado pelos torcedores. E o banco que apareceu aí na liderança da preferência dos torcedores, ou que foi mais lembrado pelos torcedores, é a BMG. Certo. O BMG que está na camisa do Cruzeiro, inclusive ficou muito tempo na camisa do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, na camisa do Atlético Mineiro, e a Caixa, entre aspas, se incomodou com isso. E começou também a procurar patrocínio, times para patrocinar. A Caixa patrocina hoje 20 equipes no Brasil inteiro. Tem a sua marca estampada em 20 equipes e está querendo expandir também essa sua divulgação, justamente para ganhar mercado, para ganhar clientes. Agora, se você me pergunta se é legal, se não é legal, é lógico que uma empresa dessa estatal poder patrocinar ou apoiar o esporte amador, que também apoia, a Caixa Econômica também apoia. Atletismo, atletismo, PCD, é PCD que fala, Paulo? Isso, o PCD, que é portadores de deficiência, a Caixa também faz esse investimento. O áudio está certo aí, né, Juan? Se tiver algum problema, você me avisa, porque o telespectador não pode ter problema com o áudio, hein? Que a Caixa patrocina também, mas o que dá visibilidade à marca, sem dúvida nenhuma, é o futebol, principalmente agora se tratando em Copa do Mundo, se aproximando no Brasil, e quer queira ou quer não, esse patrocínio é comercial. A Caixa ou qualquer outro banco patrocina, é lógico, querendo ter um retorno, até para cobrir esse investimento, aumento de acionistas, aumento de clientes, enfim. Eu acho que também é válido, porque o futebol é uma paixão nacional. E quanto mais os nossos times também estiverem fortes com esses patrocínios privados, eu acho que quem ganha é o futebol, é o esporte como um todo. O importante é destacar que essas empresas privadas apoiam o esporte profissional por questões comerciais, visando monetariamente ter todo esse dinheiro de volta, mas não deixam também o esporte amador. Acontece que o esporte amador não dá tanta visibilidade, não dá tanto retorno publicitário como o futebol dá. Paulo, os outros clássicos, no sábado o Santos venceu o Palmeiras. E o Santos terminou com o Neymar novamente com uma boa atuação. Eu queria perguntar para você se você, na sua opinião, acha que valeu a pena o Santos segurar o Neymar. Porque em 2012 o Santos não ganhou nada. O que você acha, na tua opinião? Porque é um esforço elevado em cima de um craque, que pode trazer um retorno de marketing, um retorno de aumento de torcida, como previa aí o Luiz Álvaro, Não sei se isso se concretizou, na realidade a gente não tem acesso a isso, Mas você não acha que segurar um craque desse e não conseguir montar um time equilibrado e não ganhar nada durante o ano com um jogador desse é mais prejuízo do que lucro? O que você acha disso? É verdade, mas a gente não pode esquecer, Nazi, que o Santos também foi muito prejudicado pela seleção brasileira, no decorrer desse ano, porque o Neymar, dá para contar aí nos dedos os jogos que ele participou do Campeonato Brasileiro.
né? Porque ficou quase metade do campeonato à disposição da seleção brasileira. E comprovadamente o Neymar em campo com o Santos é uma coisa, o Santos sem o Neymar é outra, né? O Santos com o Neymar conquistou aí 70% dos pontos que disputou, sem o Neymar ganhou apenas 30%. Então aí está aí talvez uma justificativa o porquê que o Santos não ganhou nada esse ano, porque não contou com o seu principal jogador, que é o Neymar. Não contou com o Paulo Henrique Ganso também, que se contundiu, mas já estava em litígio com o time da Vila Belmiro, queria deixar a Vila Belmiro. Enfim, aí o Santos não conseguiu ter peças de reposição. Utilizou muitos jogadores da base, o Muricy também gosta de trabalhar com jogadores jovens, mas o principal fator é que o Neymar não esteve em campo em todos os jogos do Santos. Agora, o presidente da FIFA, né, o Joseph Blatter, né, disse que até que o seu Neymar não ganha o título de melhor jogador do mundo porque joga no Brasil. Se ele jogasse na Europa, talvez seria o melhor jogador do mundo. Mas o Neymar tem uma identidade muito forte com o Santos, né, um jogador que em todas as entrevistas manifestou que não queria deixar o Santos, que quer cumprir o seu contrato no Santos. Mas é um jogador excepcional, tem mercado no exterior. É visto, na minha opinião, até com um certo receio pelos principais treinadores do Brasil, do mundo, né? O Mourinho, por exemplo, já declarou que ele, né, tem que amadurecer. Outros treinadores também já tiveram a mesma opinião, mas o Neymar é sem dúvida um grande craque. Acho que tem mercado na Europa durante todo o tempo, todo o ano, seja no começo do ano, no fim, no meio, porque é um jogador que faz a diferença realmente, é um jogador de muita habilidade. O futebol europeu é sempre muito duro, muito mecânico, o Neymar poderia dar certo lá. Mas eu acho que até pela própria vontade dele não deixar o Santos, e por esse fato de também ele não ter jogado muito durante o ano, provocaram essa falta de títulos na equipe do Santos, que aliás acabou sendo campeão, né, esse ano. O São Paulo é o único time que não foi campeão, né? O Santos... O Palmeiras ganhou um título, o Santos foi campeão paulista, né? Foi campeão paulista. Tá certo. Então acabou sendo campeão, mas em nível de campeonato brasileiro foi prejudicado porque o Neymar quase não jogou. Mas acho que é um jogador excepcional, acho que vai para a Europa assim que ele tiver esse desejo. Paulo, o Atlético Mineiro acabou ficando na fase de grupos, venceu o Cruzeiro por 3-2 e foi mais ou menos um prêmio para o R49, que voltou a jogar bola. Na realidade, o Atlético Mineiro parece que recuperou o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele está jogando um futebol bom e eu não sei se é a tua opinião, a minha é que eu acho que ele devia até ter espaço na seleção brasileira. Tá muito, se comenta muito, né, que o Ronaldinho deve voltar para a seleção brasileira. Realmente ele saiu aí do Flamengo de uma forma não muito boa, né, muito criticado, e acabou se recuperando no Atlético. Aliás, acho que essa segunda colocação do Atlético no Campeonato Brasileiro acho que foi merecido, porque o Atlético liderou a maioria do campeonato, né? Acabou perdendo alguns pontos quando não poderia perder, mas acabou ficando em segundo lugar, garantiu vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores, né? Tem realmente um grande time, o time do Atlético, sob o comando do Cuca, e o Ronaldinho jogando muito bem, né? Há aqueles que defendem realmente o retorno do Ronaldinho para a seleção brasileira. É um jogador experiente, mas foi um jogador que quando estava no exterior jogava muito pelas suas equipes. Quando vinha para o Brasil, para a seleção brasileira, não conseguia apresentar o mesmo futebol. Quem sabe agora, jogando num time brasileiro e defendendo a seleção brasileira, possa render. O Felipão já manifestou que tem interesse no retorno do jogador, quer ter uma conversa antes com o Ronaldinho, né, para saber se ele realmente quer jogar pela seleção, mas eu acho que qual jogador brasileiro agora não quer defender a seleção? Ainda mais bem, né, Paulo? Ele tá jogando bem, né? Com a Copa do Brasil, com a Copa do Mundo aqui em 2014, todo mundo que joga no Brasil quer fazer parte dessa seleção. E o Ronaldinho, pelo que jogou no Campeonato Brasileiro, acho que está um jogador mais dedicado. A gente pelo menos, não sei se é porque está em Minas, está um pouco longe daqui, a gente pelo menos não viu falar mais nada, nenhum senão do Ronaldinho, de não cumprir treino, de não aparecer para treinar, de estar em noitada. O presidente do Atlético falava assim para ele, né, Paulo? O presidente do Atlético falou para ele assim: Ronaldinho, isso eu vi esse final de semana no programa da Bandeirantes, do Donos da Bola, do Neto. Ele falou: Ronaldinho, o negócio é o seguinte, você pode ir para a noitada, mas não me leva meus meninos, pelo amor de Deus. Não me leva jogador do grupo. Mas a gente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não chegou nenhuma informação que pudesse aí desabonar o Ronaldinho. Acho que realmente ele colocou a cabeça no lugar, depois desse problema que ele teve com o Flamengo uma grande torcida, né? Ele até veio jogar no Rio contra o Flamengo, acabou sendo hostilizado pela torcida do Flamengo, mas jogou da mesma maneira como deve jogar.
Então acho que o Ronaldinho está numa grande fase e merece sim uma oportunidade na seleção brasileira pela experiência que tem. Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, Juan, e nós voltamos daqui a pouco para a sequência do Brasileiro da Série A. Nós vamos voltar a falar do Brasileiro da Série A, tá? Nós só vamos para o intervalo agora e nós voltamos à sequência. Depois do intervalo nós vamos falar do Náutico, que venceu o Sport por 1-0 e sacramentou aí a queda do Sport para a segunda divisão. O Atlético Goianiense, já desclassificado, recebeu o Bahia e perdeu por 1-0. O Fluminense no Clássico Carioca, o campeão, novamente perdeu. O Vasco venceu por 2-1 e assumiu a 5ª colocação do campeonato na tabela final. O Coritiba venceu o Figueirense por 3-0. Depois, na volta, a gente coloca como ficou a tabela para todo mundo acompanhar. E daqui a pouco estamos de volta. Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. A Cruzeiro vai desejar a todos vocês um Feliz Natal! Oppan Gangnam Style. 24 horas, a drogaria do Laranja. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis, telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil?
Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920. Estamos de volta aqui para a sequência do Star News Esporte, segundo bloco. Lembrando a vocês que esse programa, como toda a programação do Canal 23, ele passa na Cabunet, no Canal 23 aqui em Penápolis, e também pela internet no www.canal23.com.br. Você entra no site do Canal 23, clica no ícone Assista ao Vivo e você acompanha o nosso programa. E daqui a pouco o site vai ter uma reestruturação, viu, gente? Nós estamos com o Alvir Lourenço aí fazendo uma manobra aí de reestruturação do nosso site, né? Vai ficar bem legal, bem mais moderno, né? Lembrando que você também pode participar aqui do programa ao vivo, mandando e-mail para o contato @canal23.com.br. Você manda sua pergunta, você manda sugestões, críticas, que nós vamos aqui lendo para vocês. Tá certo? E vamos colocando vocês aí em contato, interagindo conosco nos estúdios. Tá? Vamos agora para a sequência, continuando aí com o Campeonato Brasileiro da Série A nesse segundo bloco, né? Nós vamos falar agora do jogo do Náutico, Náutico Sport, o clássico pernambucano, que lotou, né? O Aflitos estava lotado, né? O estádio dos Aflitos lotado, Paulo. Uma festa bonita. O pernambucano realmente ele está de parabéns. Ele vai ao campo mesmo, faz a festa, e foi uma coisa linda a festa do Náutico. Colocou aí um show, uma água estragada aí no chope do Sport. Apesar que também, mesmo que o Sport tivesse ganho, né, a Portuguesa empatou, né, e o Bahia ganhou. Na verdade, o Náutico, nesses clássicos regionais, né, que a CBF resolveu colocar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, acho que uma decisão acertada, né, porque sempre tem aquela rivalidade, acho que ninguém quer entregar jogo para favorecer esse ou aquele time, coisa que não acontecia que é quando havia aí o confronto de equipes de outros estados, né, de estados diferentes, sempre havia aí aquela famosa mala branca, e você fazendo os clássicos regionais, né, por mais que a equipe esteja fora do rebaixamento, não corra risco, não quer ajudar o seu rival dentro do estado. E foi o que realmente aconteceu ontem com o Sport e o Náutico acabou ganhando o jogo, rebaixou o Sport, mas na verdade o Sport acabou sendo rebaixado na última rodada, né, no jogo contra o Fluminense, que empatou por 1-1, mas teve inúmeras oportunidades de gol, né, quando o Diego Cavalieri não apareceu, foram os zagueiros do Fluminense que evitaram o gol do Sport, e aquele empate fora de casa, dentro de casa, associado à vitória da Portuguesa contra o Internacional, aí sim uma surpresa, né? Portuguesa lá no Sul venceu o Internacional por 2-0, abriu 3 pontos de diferença para o Sport, acabaram decretando aí o descenso. Eu acho que o Sport caiu, foi na penúltima rodada, quando deixou de ganhar do Fluminense em casa e a Portuguesa venceu fora. Ontem era o tudo ou nada, né? O clássico regional, tudo pode acontecer, a rivalidade prevalece e o Náutico aproveitou-se do desespero do Sport para ganhar o jogo e o Sport voltou
para a segunda divisão. Infelizmente, porque o Sport é um time de muita torcida, né? Uma torcida apaixonada, é um time que tem uma das melhores médias de público do Campeonato Brasileiro, mas que dentro de campo, com seus jogadores, não conseguiu corresponder. Inclusive o Reinaldo, que é lateral esquerdo, que passou pelo CAP, era um dos jogadores de destaque do Sport, mas infelizmente acabou caindo também para a Série B. Vamos falar agora. Paulinho, vê se seu celular está ligado, parece que está chegando mensagem aí. O pessoal da técnica está falando aí. Vamos abrir aqui para mim e vamos falar agora aqui. Bom, lembrando também o telespectador que o Náutico, inclusive, perdeu um gol no finalzinho, né? Perdeu um pênalti no finalzinho. O Chiesa bateu e o goleiro do Náutico defendeu um pênalti aí no primeiro tempo ainda do jogo, ou no segundo tempo do jogo. O Náutico estava ganhando já de 1-0 e podia ter ampliado aí para o segundo gol. Tá certo? Bom, tivemos também Atlético Goianiense e Bahia. O Bahia venceu o jogo fora de casa, o Bahia conseguiu marcar o seu gol, o Bahia conseguiu te dar aquele alívio para a torcida, né? E no ano que vem a Vitória e Bahia. Os dois times da Bahia vão estar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Paulinho, o Bahia foi lá e acabou vencendo no finalzinho do jogo, né? Um empate já lhe servia, mas foi uma vitória até boa para o Bahia, né? O Bahia jogou contra o Atlético Goianiense também, que aí foi o último colocado do Campeonato Brasileiro, né? Não tinha aí aspiração nenhuma. E o Bahia, na verdade, nas últimas rodadas, né, Nazi, foi um time que foi conseguindo bons resultados. De empate fora de casa, somando um ponto fora de casa. É verdade, jogando na retranca, jogando na defensiva, se preocupando mais em não tomar gol do que fazer. Mas o Bahia fez o seu papel, né? Foi um time que esteve aí na zona de rebaixamento, esteve muito próximo no campeonato inteiro, mas que nas últimas rodadas usou a estratégia certa, né? Se a gente não puder ganhar, não vamos perder também. Aí porque... o Rafael, que marcou o gol do Bahia, Paulo. Isso, um golaço. Aos 43 do segundo tempo, Paulo. Isso, um gol. E o Bahia também seria também aí de uma tristeza, né, para o povo baiano, que também adora a equipe do Bahia, né? E voltar para a segunda divisão para recomeçar tudo de novo seria realmente um choque muito forte. Mas o Bahia, como eu disse, foi um time que fez o planejamento para não perder nas últimas rodadas. E foi somando de ponto em ponto, ganhando em casa e empatando fora, quando possível ganhando fora, acabou somando os pontos que precisava. Ô Paulo, você também é de acordo com aquela teoria de alguns jornalistas que podia ter 13 ou 14 times aí incaíveis? Muita gente acha até que 4 equipes caindo é muito, né? Muita gente defende que sejam apenas 2. 3, né? 3. Mas incaíveis não. Eu acho que o campeonato tem que ser igual para todo mundo, Nazi. Acho que todo mundo que entra no campeonato, né, tem que se preocupar em montar boas equipes para não ser rebaixado, né? O Palmeiras, por exemplo, se tivesse aí na lista dessas equipes incaíveis, não se preocuparia em montar uma equipe boa, de levar o torcedor ao estádio, e a CBF quer justamente, eu acho que fazendo esse tipo de campeonato que sobe 4, cai 4, é estimular a disputa, é fazer com que as equipes realmente contratem e montem boas equipes para ter bons espetáculos, para levar o público de volta ao estádio. Eu acho que você já começar o campeonato privilegiando determinadas equipes, eu acho que não é o correto, mesmo porque ano após ano, aquelas que cairiam, aquelas que subiriam, só iam trocar de ano, né? Um ano ia estar na Série B, outro ano na Série A, depois voltavam e caíam os mesmos. Então, eu acho que os 20 times têm que jogar nas mesmas condições, em igualdade de condições. Bom, nós tivemos depois o clássico carioca Fluminense Vasco. O Vasco venceu por 2-1 o Fluminense. Realmente o Fluminense já tirou o pé, já não queria mais nada com nada, né? O Coritiba venceu também um jogo que não valia nada com o Figueirense, 3-0, muita chuva no Couto Pereira, e a Ponte e a Portuguesa empatou no Canindé por 0-0. Vamos colocar agora a tabela, como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois dessa última rodada, como ficou a classificação. Pode pôr na tela aí, viu, Juan? A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, para o telespectador e para o internauta que acompanha aqui o canal 23, a classificação, não são os resultados. O resultado nós já vimos, já conversamos. Vamos colocar aí a tabela, classificação da Série A. Vamos providenciar aí, o Fluminense acabou mantendo a liderança, 77 pontos.
Atlético Mineiro permaneceu aí, conseguiu, né, agora entrar em segundo e ficar na fase de grupo da Libertadores, 72 pontos. Grêmio 71, no empate muito tumultuado lá do Grenal, né? São Paulo 66. Nós esquecemos de falar do Grenal também, né, Paulo? O Grenal foi 0x0, né? 0x0 aí. O Grenal que atrapalhou a vida do Grêmio, barbaridade, hein, Paulo? Com certeza. É rivalidade estadual, né? Aí é lógico que o Grêmio também não conseguiu vencer, o Internacional dificultou, era um time também que está ali na zona de classificação da Sul-Americana, mas é um resultado, um jogo, né, Nazi, sem favoritismo, né? Sem favoritismo. O Grêmio e o São Paulo, então, vão estar na pré-Libertadores, né? Depois tem a turma aí da Sul-Americana, Vasco da Gama, Botafogo, Santos, Cruzeiro, Inter, Flamengo, Náutico e Coritiba. Esses que estão grafados de azul são que vão participar aí da Copa Sul-Americana. O Corinthians está de amarelo ali em sexto, porque já está na Libertadores do ano que vem. Depois nós tivemos Ponte, Bahia e Portuguesa. E quem caiu, né? Sport, o Palmeiras está grafado de amarelo ali, porque também vai à Libertadores por ter ganhado a Copa do Brasil desse ano. Atlético Goianiense e Figueirense. Paulinho, dos 4 que caíram, Sport, Palmeiras, Atlético Goianiense e Figueirense. Você entende que tem alguma injustiça ali, né, nesses 4? Pode voltar aqui para a gente, para geral, Juan. A gente até vendo a classificação ali, né, e vendo a classificação da Ponte Preta, que ficou em 15º, né? Tira, põe a tabela um pouquinho para a esquerda, o Jair, por favor, aí. Não, outro, isso aí. Ficou em 14º, na verdade. Né, e muita gente pode não entender. A Ponte Preta jogou contra a Portuguesa. Se ganhasse o jogo, poderia rebaixar a Portuguesa, né, apesar que o Sport não fez a sua parte. Mas por que a Ponte Preta foi complicar para a Portuguesa no Canindé? Porque buscava justamente uma vaga na Copa Sul-Americana. Né, acabou ficando, como é o caso do Náutico. Né? Como é o caso do Náutico também. Acabou ficando aí com 48 pontos, empatado, né, mas perde em alguns critérios de desempate. E aí vem a justificativa, porque muita gente entendia, porque a Portuguesa é um time muito querido por todo mundo, né, Nazi? É um time que cai, sobe e tal, mas é um time que não tem grande rivalidade com ninguém em São Paulo. Então, muita gente entendia que a Portuguesa poderia até ganhar com certa facilidade da Ponte Preta. A Ponte Preta não iria dificultar, mas não foi o que aconteceu, porque a Ponte Preta também tinha aí o seu objetivo, que era chegar à Sul-Americana. Agora, com relação aí aos times que foram rebaixados, né, o Atlético Goianiense e o Figueirense, 90% do campeonato brasileiro ficou na zona de rebaixamento. Foi um time que não saiu dessa zona, foi um time que não fez boa campanha, que não montou uma boa equipe. Né, o Palmeiras oscilou também, em algumas rodadas esteve fora da zona de rebaixamento, mas montou um time muito limitado. O Felipão não conseguiu aí dar uma cara dele na equipe, teve problemas de relacionamento, né, com os jogadores. A diretoria do Palmeiras resolveu mudar, trouxe o Gilson Kleina, que em alguns momentos do campeonato conseguiu aí 2 vitórias consecutivas, mas contra times também que não estavam numa posição muito boa no campeonato, mas em nenhum momento conseguiu dar uma arrancada que realmente pudesse deixar para o torcedor do Palmeiras a expectativa que podia sair da zona do rebaixamento. Né, o Palmeiras em todo o campeonato, né, a gente até lembra que na 15ª, 16ª rodada, o Palmeiras já numa situação difícil, tem muito campeonato pela frente, o Palmeiras vai sair dessa, mas o Palmeiras nunca, né, foi um time que definitivamente deu a impressão que poderia fugir do rebaixamento. E acabou aí o descenso se configurando. O Sport, eu acho que poderia estar aí na mesma situação do Bahia e da Portuguesa. Poderia ser um time desses 3, qualquer um poderia ter caído, o Bahia, a Portuguesa e o Sport. E aí acho que entra aquilo que eu falei, né? A Portuguesa foi um time também que conseguiu fazer o seu dever dentro de casa, né? Empatou com o Grêmio num jogo muito difícil, depois foi e ganhou do Internacional fora. O Bahia também de ponto em ponto acabou saindo um pouquinho da zona de rebaixamento, e o Sport não. O Sport foi um time que ou perdia ou ganhava. E o empate dentro de casa não fazendo o seu dever contra o Fluminense foi crucial. Eu acho que está de bom tamanho, acho que essas 4 equipes que caíram pagaram pelo que não conseguiram, por falta de competência da diretoria, de suas diretorias, de seus elencos e de seus técnicos também. Foram um time que não se estruturaram, né? O Sport tinha acabado de subir, o Atlético também, né? O Figueirense. Enfim, acho que dos times que subiram no ano passado, né, Nazi, 3 voltaram para a Série B.
porque realmente não se estruturaram para disputar o campeonato. Nós vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série C. O Oeste de Itápolis venceu por 2-0 o Icasa e conquistou o título da competição. Itápolis deve estar fazendo festa até agora, né? Vai ficar fazendo festa até o resto do ano. Vai ser um Natal muito belo para aquele pessoal. E nós vamos acompanhar aí os momentos, né? Alguns momentos do jogo. Nós já estamos acompanhando alguns momentos do jogo aí. E, Paulinho, o Oeste realmente é o primeiro gol aí do time do Oeste de Itápolis, né? Primeiro gol assinalado por Wanderson aos 10 minutos do primeiro tempo. O número 10, camisa 10, Wanderson. Não, desculpa, é o Wanderson aos 10 minutos do primeiro tempo. Paulinho, que festa do Oeste. E a gente vendo aqui, a gente vai falar depois de Série A1, né? Mas a gente vê o estádio lá do Oeste de Itápolis, é toda tubular, né? As arquibancadas, olha lá. Né? Arquibancada toda tubular também, toda coisa que a federação a partir do próximo ano não vai exigir. Mas o Oeste está de parabéns, foi um time também que se preparou para disputar, né? a Série D. Foi um time que ficou aí, é um time que no Campeonato Paulista da Série 1 sempre tem conseguido os bons resultados, tem ficado aí entre os 8 primeiros colocados, o que garante aí uma vaga para o Campeonato Brasileiro. É uma cidade pequena, né? Itápolis, o tamanho de Penápolis, ou até quem sabe menor, né, Nazir? Menor que Penápolis, menor, né? Mas é um time que há muito tempo está na Série 1, também do Campeonato Paulista, né? Um time que aprendeu a jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista e que agora está aí conseguindo uma ascensão no futebol, está conseguindo aí levar Itápolis para o Brasil. Então está de parabéns realmente a cidade de Itápolis, a sua diretoria pelo time que montou. E o Icasa, né, que tem aí uma folha de pagamento de R$70 mil, né? Baixa folha de pagamento do Icasa, não foi revelada aí a folha de pagamento do Oeste, mas com certeza aí é superior a R$200 a R$300 mil. Mas realmente é muito bom para a região, porque Itápolis não é tão longe de Penápolis também, né, Nazir? É ali na região de Taquaritinga, aqui passando por Cafelândia, pegando aí a direita, a esquerda para Borborema, a gente vai chegar a Itápolis. Então, acho que está de parabéns, é sempre bom a gente ver um time do interior de São Paulo obtendo sucesso, né? Tomara que seja assim também com o Penapolense, que chega pela primeira vez à Série 1 do Campeonato Paulista. Itápolis tem uma população aproximadamente de 40 mil habitantes, Paulo. Menor que Penápolis, né? Menor que Penápolis. 36.325 habitantes na zona urbana, mais 3.700 habitantes na zona rural. Então vai perfazer 40.200 habitantes, mais ou menos, segundo os dados do IBGE de 2010, né? Que nós estamos vendo aqui. Eu entrei no site aqui da cidade de Itápolis. Realmente é uma cidade pequena. Paulo, Itápolis com esse título, você entende que assumiu aí os times paulistas, assumiu aí o interior, a liderança de representatividade do interior paulista? Com certeza. Quem buscava até essa posição era o Mirassol, né, que lutava muito aí para chegar... Isso a gente excluiu o Ponte, né? Sim. Esses que são mais tradicionais, né, Ponte e o Guarani, que já disputam a série principal do Campeonato Brasileiro. O Guarani, inclusive, foi rebaixado para a Série C, né? Justamente. O Guarani caiu, a Ponte Preta já se mantém há muito tempo, mas mais do interiorzão mesmo, né? Aliás, aqui nessa região, né, daqui, vamos supor, aqui de Campinas para cá, de Bauru, a gente está realmente carente de times que despontem essa região do estado. Mas esse ano nós tivemos a Votuporanguense, que foi campeã da segunda divisão, é dessa região. Né? Na Série A3, na Série A2, o Penapolense chegou à primeira divisão, é daqui também. Então é sempre importante que essas equipes de nossa região consigam bons resultados, porque o futebol do interior, infelizmente, não é visto ainda com bons olhos pela federação, até por conta dos estádios que não estão adaptados, até por conta das distâncias dos grandes centros, né? Mas no interior faz muito futebol. E o Oeste, Nazir, com essa classificação, o Oeste promete ter um time muito bom no Campeonato Paulista. Eu ia até emendar com essa pergunta, porque está com uma base espetacular. Né? E deve manter essa base, porque vai disputar o Campeonato Brasileiro, então não pode disputar o Campeonato Paulista no primeiro semestre com um time e montar outro para disputar o Brasileiro no segundo semestre, porque o tempo é muito pouco. Né? Então deve manter essa base aí, é um dos times que vem forte para a disputa, sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos então agora para o nosso próximo intervalo comercial, o último para o final, né, para o final do último bloco, onde nós vamos tratar aí do Clube Atlético Penapolense, tá certo? Nós voltamos já já.
놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 A Cruzeiro Bike deseja a todos vocês um Feliz Natal! Ei! 오빤 강남스타일 Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Emprega aqui. Está procurando emprego? Emprega aqui. Está procurando empregado? Emprega aqui, onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920.
Olá, estamos de volta aqui para o terceiro... Voltou na geral, hein, Juan? Estamos de volta aqui para o terceiro bloco e último do Star News Esportes desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2012. O ano passou voando, né? E agora nós vamos falar de Mundial de Clubes da FIFA. Começa agora no dia 6 de dezembro, o Mundial de Clubes da FIFA, tá? E o Corinthians já viaja esta noite, nessa madrugada, o Corinthians já vai para o Mundial de Clubes, vai passar em Abu Dhabi, primeiro, né, em Abu Dhabi, ficar lá um dia, 2 dias para fazer uma meia adaptação, depois acaba de chegar no Japão para acompanhar no dia 6 o primeiro jogo, né, que vai ser do Hiroshima do Japão versus o Auckland City da Nova Zelândia. Hiroshima e Auckland City no dia 6, horário de Brasília, vai passar às 8h45 da manhã, tanto na Globo quanto na Bandeirantes, né? Vamos transmitir esses jogos às 8h45 da manhã, Hiroshima e Auckland City. Desse jogo sai o vencedor desse jogo, que é o primeiro jogo, né, o jogo 1, joga contra o Al-Aik do Egito. E, Paulinho, nós temos que acostumar lá, Al-Aik lá, tá ali, ó. Quartas de final, Al-Aik do Egito. O Jário já conseguiu, Al-Ali, é isso mesmo. Todo mundo fala que eu sou turco, mas eu não estou sabendo ler lá, não. É Al-Ali. Né? Você saberia ler, Paulinho? É difícil, né? É complicado? Aquele H ali complica um pouquinho, né? Complicado, né, Paulinho? É. E o Corinthians joga, depois desse jogo do Al-Ali aí que vocês estão vendo, contra o vencedor. Que aí tem o seguinte, ó, sobe um pouquinho, Jário, vamos explicar certinho para o telespectador aí do canal 23. Vamos lá no primeiro jogo, mais lá para cima. Isso. O Hiroshima é o primeiro jogo no dia 6, vocês estão vendo ali, dia 6 do 12 às 8h45 da manhã. O Hiroshima joga com a Auckland City, tá certo? O ganhador desse jogo joga contra o Al-Ali. E aí sim, o ganhador desse jogo joga contra o Corinthians. Tá certo? Deu para entender ou não? Agora nós vamos pegar lá do outro lado, o jogo 3, lá do outro lado. Isso. Vamos lá. O Ulsan Hyundai da Coreia, joga contra o Monterrey do México. E o ganhador desse jogo, embaixo, Jário, para baixo. O ganhador desse jogo joga contra o Chelsea. Tá certo, Paulinho? Então esses são os primeiros movimentos, né? O Chelsea joga contra o ganhador do Ulsan Hyundai versus Monterrey, e o Corinthians joga com o ganhador do Al-Ali contra quem passar de Hiroshima e Auckland City. Né? Pode voltar aqui para o estúdio, já, o Juan, na geral. Começa no dia 6, Paulo. O Corinthians joga no dia 12. Né? O Chelsea joga no dia 13, um dia depois do Corinthians. E nós vamos ter que ver esses jogos de menor expressão até o dia 12, né? Que não interessa muito para a gente. Mas esses jogos de menor expressão. O que você faz de leitura hoje desse Mundial de Clube, Paulo? Eu acho que entre esses dois chaveamentos, né, vamos dizer assim, eu acho que o do time do Chelsea é mais complicado. Né, o time do Monterrey do México, né, o México é um país, né, que inclusive ganhou do Brasil recentemente. É um futebol sempre leve, um time que há muito tempo vem se destacando aí, até em Copa do Mundo, tem muita participação boa do México, e o Monterrey é um dos grandes times do México, um dos bons times do México. Pelo lado do Corinthians, tem um time japonês, do Hiroshima, o time do Japão é sempre um time que joga com muita velocidade, um time da Nova Zelândia e um time do Egito. Né? Nenhum deles aí de grande expressão. Até o Hiroshima foi campeão japonês, foi uma surpresa, né? Que não era aí apontado como um dos favoritos. Né? Os outros dois adversários, o Al-Ali e o time da Nova Zelândia, aí agora que fugiu o nome, eu acho que não fazem realmente frente para o Corinthians. Eu acho que o time da Nova Zelândia é Auckland City, mas eles falam, pelo menos a possível adversário do Corinthians, na opinião dos jornalistas internacionais, é o Auckland City da Nova Zelândia. Que é o mais complicado. Talvez, dizem aqui a previsão deles que passa pelo Hiroshima
e passa pelo Al-Ahly. Mas o caminho deles é um pouco mais longo, né? Você vê que o Corinthians vai ficar numa situação cômoda, que primeiro vai ver essa briga entre eles aí, né? E qualquer um desses times aí, a não ser o time do Egito, que vai fazer um jogo antes de jogar com o Corinthians, caso vença, o time da Nova Zelândia vai ter que fazer 2 jogos, né, para ter que enfrentar o Corinthians, né? Joga com o time japonês aí na primeira rodada e depois com o time do Egito na jogada. Aqui fala, viu, Paulo, só para ilustrar seu comentário, que ele venceu dia 1º de dezembro, o último amistoso que ele fez para o Mundial, faltando menos de uma semana para a sua estreia no Mundial de Clubes, foi dia 1º de dezembro. O Auckland City da Nova Zelândia, possível adversário do Corinthians no torneio, venceu um amistoso neste sábado em Tóquio contra o Matsumoto Yamaga, da 2ª divisão japonesa, por 2-0. Luiz Corales e Emiliano Tade fizeram gols da equipe. Eu, só para voltar ainda, para dar uma ilustrada aqui para você, outro destaque aqui deles, possível, já foi o primeiro a chegar no Japão. É o primeiro a chegar no Japão. Então aqui vou mais uma notícia, o Auckland City da Nova Zelândia foi o primeiro time estrangeiro a chegar no Japão para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E já foi para fazer esse amistoso. Ele já fez esse amistoso e ali mesmo ficou. Na verdade, o Mundial da FIFA, né, é preparado, programado, até a tabela mostra bem isso, que é para dar os dois times de maior expressão na final. É lógico que essas outras equipes aparecem como figurantes, né, aparecem como zebra, algumas delas podem surpreender, mas eu acho muito difícil pelo lado do Corinthians, pelo momento que o Corinthians atravessa e como se preparou. E pelo lado do time inglês, né, o Monterrey que aparece aí como zebra. Mas é lógico que o Chelsea e o Corinthians são os times que são infinitamente estão à frente. Apesar do time inglês ter demitido o técnico, não está atravessando um bom momento. Mas eu acho que estão muito acima dos adversários. Realmente uma zebra, acho que pode tirar aí o Corinthians e o Chelsea da final. Paulo, o Chelsea tem um time magnífico, pelo menos, né, no nome aí, né? Com certeza. Jogadores, não está acertando, né? O time que não está conseguindo aí os resultados muito expressivos. Tanto é que mudou de treinador. Mas tem o Oscar, tem o Davi Luiz, né? Tem o jogador que era do Cruzeiro lá, o volante, o Ramírez, né? É um time muito forte realmente, que tem jogadores brasileiros que conhecem o Corinthians também, devem passar boas dicas aí para os seus companheiros da equipe. Mas tudo leva a crer que o Corinthians e o Chelsea vão fazer a final. Vamos falar aqui as últimas notícias do Chelsea. Atual campeão estreia contra Southampton na Copa da Inglaterra. Ontem passou no Esporte Espetacular da Rede Globo, não sei se você acompanhou, Paulo, uma matéria brasileirinhos que eles fazem no fim do Esporte Espetacular. Ontem foi o Oscar, mostrou realmente a vida do Oscar ali, desde a infância dele, e foi emocionante, Paulo. Mas foi emocionante. O pai dele era São Paulino doente. E o Oscar é um dos jogadores que São Paulo acabou deixando fugir pelos seus dedos, né? Estava aí no Morumbi, teve toda a sua base no time do São Paulo, de repente acabou se desentendendo com a diretoria, foi jogar no Internacional de Porto Alegre e agora está no Chelsea, né? O investimento que o São Paulo fez, é lógico que o São Paulo, por ser o clube formador, tem uma porcentagem em todas as negociações do Oscar, mas não poderia ter contado ou estar contando apenas com essa porcentagem, né? Porque se tivesse o Oscar em suas mãos, deveria ter feito um bom capital até para contratar jogadores, mas o Oscar, o São Paulo sempre foi bom revelador de jogadores, né? Começou no São Paulo e o São Paulo não teve como segurá-lo. Até por interferência, né, os empresários nessa hora acabam atrapalhando muito a carreira do jogador, né? Mas o Adalberto Batista, o diretor do São Paulo, falou isso na reportagem ontem. Ô Juan, vamos falar do CAP agora, e você entra na página do Penapolense, só que você deixa numa imagem que mostra aí a venda dos carnês. Porque a imagem ela tem algumas imagens que vão passando e tem uma parte que é a venda dos carnês dos sócios, venda de ingressos antecipados. Você tem que ir deixando passar as imagens para chegar na venda do carnê aí. Então, depois, vamos ver lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tá alterando aqui as imagens do meu notebook.
Isso, vamos ver. Não, essa não, agora. A minha aqui está diferente, é antes dessa. É que está arquibancada coberta, é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Isso, meu amigo. A hora que tiver, você põe essa tela aí pra gente ficar de fundo aqui. E se precisar, você abre ela inteira aqui, viu? Vamos abrir ela inteira aqui, porque agora nós vamos ter que ver se o CAP emplaca aí a venda dessas arquibancadas, desses ingressos antecipados. E nós vamos começar, Paulo, pedindo para toda a população penapolense, para os internautas, para quem acompanha a gente no canal 23, que realmente faça um esforço para comprar esses ingressos antecipados, que o CAP precisa muito. E hoje, gente, é Série A1. Se você quer ver o CAP na Série A1 esse ano, e no ano que vem vir mais times grandes para cá, esse ano só veio o São Paulo, eu acho que parte da participação popular, Paulo, em comprar esses ingressos, em fazer um esforço maior no orçamento, às vezes até direcionar alguma coisa para o CAP, né? Sem dúvida, né? Porque a venda dos ingressos garante uma renda garantida, né, durante o campeonato. São R$ 250 para a arquibancada descoberta, R$ 350 para a arquibancada coberta. É um valor que pode ser pago aí no cartão de crédito de forma parcelada, mas é um dinheiro, né, que a diretoria sabe que vai poder contar, independente de frio, chuva, sol, né? É um dinheiro que faz diferença para a diretoria, até para quem sabe reforçar a equipe ao longo do campeonato, manter as suas despesas em dia, né, com folha de pagamento que vai ser alta. Então essa renda extra ou essa renda garantida deixa a diretoria mais tranquila, não fica dependendo apenas do torcedor de bilheteria. Foram poucos carnês vendidos até agora, pouco mais de 100, né, mas essa venda agora com a aproximação do campeonato, aproximação do final do ano, o pessoal aí recebe um dinheirinho extra, pode aí fazer a diferença e pode ajudar. A gente tem muitos torcedores que gostam do CAP, né, mas que ainda não adquiriram. Então a gente pede, seguindo o exemplo do Nazi, que procurem aí os pontos de venda para adquirirem, né, pagando de forma parcelada. O ingresso vai ficar mais barato do que comprar na bilheteria. Né, Juan, põe o externo ao vivo, pode ficar na nossa frente. Abre o externo para o telespectador, do jeito que está. Isso, Juan, muito bem. Está lá. Arquibancada descoberta, Paulo, é R$ 250 para o campeonato inteiro. Vão ser 9 jogos aqui no Gigantão, né, Paulo? No estádio. Perdão, no estádio, eu me confundo. Esse é meu mal eterno, Paulo, chamar o estádio de Gigantão e Gigantão de Tenental. E se você dividir aí os R$ 250 pelos 9 jogos, vai dar R$ 27, 20 e poucos reais. Né? Ao passo que a coberta é 350. Isso, que vai aí dar 30 e poucos reais. Se você for adquirir o ingresso na hora, no dia do jogo, é R$ 40 o preço do ingresso para a arquibancada descoberta. Pode chamar a gente aqui de novo, pode pôr a gente aqui de novo, que eu quero que o Paulo fale para o torcedor, Paulo, que ele pode comprar o ingresso, que vai ter jogo no Tenente Carriço, né? Como ficou conversado nas últimas reuniões da Prefeitura, do futuro prefeito Sérgio de Oliveira, do atual prefeito João Luiz dos Santos com a Federação Paulista. Como que está tudo isso? Eu queria que você posicionasse para o torcedor ter tranquilidade para comprar. Porque muitos torcedores às vezes falam assim, mas eu vou comprar, eu não sei se vai ter o jogo. Isso, esse é um argumento, né, que muitas pessoas usam, né? Não vou comprar agora porque não sei se vai ter jogo no estádio. Mas a gente pode garantir, Nazi, e com toda certeza, que o CAP vai fazer os seus jogos no Campeonato Paulista da Série A1 no Tenentão. Porque, na verdade, está tendo uma boa vontade da Federação Paulista de Futebol, que não quer realmente que os jogos saiam daqui, mesmo porque já divulgou a tabela, né? A tabela consta aí, Estádio Municipal Tenente Carriço, até aprovada pela Globo, com todos os seus dias e horários, e há uma boa vontade também do Corpo de Bombeiros. Tudo isso em função do que está sendo realizado no estádio. A gente até comentava com o Coronel Marinho, numa conversa que contou com a presença do prefeito eleito Célio de Oliveira, que Penápolis é uma das poucas cidades, ou quem sabe a única, que tem se movimentado no sentido de dotar o estádio das arquibancadas fixas, né, das arquibancadas de alvenaria. A gente viu até pouco tempo atrás aí o Campo do Oeste de Itápolis, que é todo ele de arquibancada tubular. Em Lins, por exemplo, a gente não vê uma movimentação da prefeitura ou da diretoria do clube no sentido de construir uma arquibancada nova. Lins, né? É tubular também. É tubular. Está toda tubular lá em Lins? Não. Tem 10 mil lugares de alvenaria e 5 mil lugares tubular. Eles usam tubulares. E aquele
projeto que o Linense tinha, só te cortando um pouco, de fazer aquele estádio, aquele investimento de incentivo fiscal? Isso foi bom ter lembrado, né? A cidade de Lins acabou perdendo aquela verba, né? Não cumpriu alguns prazos, apresentação de projeto, enfim, era um valor muito alto, né, para a construção aí de um centro esportivo, mas que acabou não se concretizando e ele perdeu o dinheiro. Então, Lins vai ter que jogar, ou pelos próximos anos, no Gilberto Siqueira Lopes. A gente não vê em Santa Bárbara do Oeste também, que é toda de tubular o campo, poucos lugares são de alvenaria, ou uma movimentação também no sentido de dotar o estádio. Então, tudo isso acabou pesando nesse favorecimento, vamos dizer assim, ou um olhar com os outros olhos, tanto da federação como do Corpo de Bombeiros. Então, numa última reunião aí, várias reuniões foram realizadas com a participação do prefeito hoje, João Luiz, com a participação do futuro prefeito Célio de Oliveira, e foi encontrado aí um denominador comum, ou seja, a arquibancada tubular vai ter que ser montada para efeito do laudo, né, que o bombeiro exige, aí a federação exige um laudo de 15 mil lugares, e sem a montagem dessas arquibancadas, com certeza o bombeiro não forneceria esse laudo, então chegou-se aí a um consenso que a arquibancada vai ter que ser montado já. Né? O bombeiro vai lá, vistoria, dá o laudo de 15 mil lugares, essa arquibancada vai ficar montada durante um tempo no estádio, vai ficar ali de uso dos torcedores, ela vai ser utilizada até que a diretoria do Penapolense ou a prefeitura, assim que estiverem em condições de continuarem as obras que estão sendo realizadas lá, façam um pedido formal ao presidente da Federação, Marco Polo Del Nero, para que ela possa ser desmontada, para que as obras tenham continuidade. Há uma preocupação para o jogo contra o São Paulo, né, que a capacidade pode ser atingida, mas aí essas arquibancadas podem voltar a ser montadas por conta ou por decisão da diretoria do CAP ou não. Se a diretoria achar que o público vai ultrapassar 10 mil pessoas no jogo contra o São Paulo, a diretoria do CAP já se responsabilizou pela montagem da arquibancada de 5 mil lugares. Se não, se a venda dos ingressos não tiverem correspondendo às expectativas, vai ser realizado ali com o que a gente tem. A gente informa que até o final do ano, né, o estádio vai ter capacidade para 9.500 torcedores, e até março, que é o jogo contra o São Paulo, quando a outra arquibancada da Imurb, que tem 1.200 lugares, estiverem prontos, o estádio vai estar com praticamente 11 mil lugares, todos eles de alvenaria. Tem também a notícia que o estádio vai ser totalmente pintado, né? Isso. O novo prefeito Célio de Oliveira conseguiu essa verba, né? Isso, na verdade foi um entendimento, foi um acordo que fez aí com o presidente da Câmara, o Nardon Sacomani, já que a prefeitura, nesse final de ano, está impossibilitada de fazer aquisições por conta de ter o prefeito João Luiz entregar isso à administração sem dívidas, né? Pelo menos é o que diz a lei de responsabilidade fiscal, né, Nazi? Então o Célio entrou em contato com o Nardon vai devolver esse dinheiro para a prefeitura, é aquela chamada verba carimbada, né, que já vem com destino certo, para que a prefeitura possa fazer a aquisição da tinta, né, de todo o material necessário para a pintura, também dos andaimes, e aí quem vai fazer a pintura são os pintores da prefeitura. Espera-se, né, que essa parte administrativa, né, seja agilizada o quanto antes, para que a tinta possa ser adquirida ainda esta semana, e no máximo até a primeira quinzena de março esse trabalho começa a ser realizado. Vai ficar bom, acho que vai dar outra cara para o estádio, né, um estádio pintado por dentro e por fora, todas as suas arquibancadas com cores vivas, com certeza vai ser bom. Essa é apenas uma daí das melhorias. Isso, né? Das melhorias que estão em vista. Previstas, né? Previstas. Até por iniciativa também do Célio, que teve em visita a São Paulo, ele conseguiu uma verba de R$150 mil para troca de todo o alambrado do estádio. Isso é para fevereiro, né? Não é agora, porque a verba vai ser liberada só no começo do ano, porque todas as verbas desse ano que vierem de deputados ou através de emenda ou de convênio com o governo do estado, não sai mais nada esse ano, né? Por todo mundo tem que fechar a conta, então isso fica para fevereiro, mas essa é uma da iniciativa. A gente tem uma verba já liberada para a prefeitura esse ano de R$270 mil, que é para a construção de um novo lance de arquibancada, que vai ficar entre a arquibancada da Imurp e entre a arquibancada da prefeitura que está sendo construída, lá do lado do Parque Aquático.
E uma boa notícia, acho que até para a diretoria do CAP, é a cobertura das arquibancadas. Isso, né, as duas arquibancadas, ao lado da arquibancada que já está coberta, vão receber cobertura, né? Isso acho que é até bom para a diretoria, que pode ter um aumento de renda com venda de ingressos para arquibancada coberta, porque todas elas passarão a ser cobertas. Né? Existe, inclusive, já um estudo para se colocar as cadeiras ali. Né? Isso, pelo menos num primeiro momento na arquibancada central. Então, é assim, é lógico que o campo deve estar totalmente do jeito que o torcedor quer, acho que no final de 2013, né, para 2014, porque durante todo o ano que vem também vão estar sendo realizadas melhorias. Mas o importante é que elas estão sendo realizadas, e há essa preocupação, não só do prefeito que está saindo, como do Célio que está entrando, de deixar o estádio como deve ser, né? Porque afinal de contas vai aí receber grandes equipes do futebol paulista. A intenção também é de conseguir até, quem sabe, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí a repercussão vai ser maior ainda, mas a gente torce realmente que o CAP permaneça na Série A1, porque em 2014, sem dúvida nenhuma, vai ter um campo muito melhor do que tem hoje. Quer dizer, o CAP vai entregar o campo, o Estádio Municipal Tenente Carriço, na mesma época que o Corinthians for entregar o Itaquerão, né? Vai ser mais ou menos igual, só que o Corinthians vai entregar para a Copa. O CAP vai, se Deus quiser, para o Brasileiro da Série D em 2014. Nós vamos continuando as notícias do CAP aqui, no site do CAP, está aqui na notícia aqui ao lado, eleições, a foto do presidente do CAP, Dr. Nilson Moreira aqui. Concorrendo em chapa única, o médico Nilson Moreira, que entrou na história não somente de Penápolis, mas também do Clube Atlético Penapolense, ao colocar a equipe na elite do Paulista, foi reeleito presidente. Então foi nesse dia 1º de dezembro, no sábado, lá no CT do Corinthians, eu estava presente, Paulo Henrique Sanches também estava presente. Você é conselheiro, né, Paulo, também do CAP? Fui agora incluído, né, escolhido para ser um dos conselheiros, não era. Mas você já está ou vai entrar agora? Vou entrar. Então você vai entrar agora. O Paulo estava lá, eu também estava, e ali foi feito a eleição da nova presidência, diretoria executiva e também a diretoria do conselho do CAP. Continua no conselho, diretoria do conselho, que são os que mandam no clube propriamente dito, o Marcos Moreira e o Carlinhos Moreira, presidente do conselho Marcos Moreira, vice-presidente Carlinhos Moreira, e da diretoria executiva foi feita uma mudança no estatuto, porque não previa a reeleição, mas por falta até de pessoas se candidatarem, vai continuar aí o Nilson Moreira como presidente, e com toda a honra e todo o apoio da cidade, porque não tem um senão do que falar e desabonar esse continuismo, né? Que em muito lugar é tido como continuismo no sentido pejorativo, e aqui é uma continuidade saudável, já que tudo que ele fez pelo CAP hoje, ele merece e muito mais. Tá certo? Isso foi o que aconteceu no dia 1º de dezembro. Eu queria passar aqui agora a falar das contratações, né? O presidente passou aqui um e-mail para a gente agora há pouco, né? Anunciando as contratações. Então a diretoria anuncia a contratação de 3 jogadores. E 3 jogadores de peso, hein, Paulo? Francis Mar, atacante do Boa Esporte, muito bom jogador. Diz que é muito bom jogador, Paulo. Diz que é para vir para jogar. Luiz Felipe, lateral direito, Didi, volante, ambos do Palmeiras. Esse jogador, Luiz Felipe e Didi, agora a diretoria procura um atacante para finalizar o elenco. Quer dizer, o elenco para a disputa da 1 está agora com os seguintes jogadores. Goleiros, Marcelo. Ele, depois do Corinthians, esse Marcelo jogou onde, Paulo? Porque eu não tinha visto mais ele. Ele chegou a jogar no futebol do exterior, mas informação que eu tenho é que nos últimos 6 meses ele não estava mais jogando, estava parado. Rony e Samuel. Esses são os 3 goleiros. Laterais. Rony é do Velo Clube, né? O Rony que aliás fez aquela defesaça no chute do Luciano, né? Gigante, né? É um moreninho magrinho. Né? Isso. O Paulo, laterais e alas. Esse Luiz Felipe do Palmeiras é bom jogador? Veio do Sub-20, né? Um jogador jovem. Alex Travassos e Neander. O Neander está em recuperação no departamento médico, né? O Neander deve estar bem quando. Eu até vi ele no sábado, cumprimentei ele, mas esqueci de perguntar. O Neander já está treinando com bola, na verdade, né? Ele teve uma recuperação muito boa, né? Segundo ele próprio disse, que a intenção era voltar só agora em janeiro a treinar com bola, mas ele já está, lógico que readquirindo ainda a parte física, mas já está apto a participar dos treinamentos com os demais jogadores. Rodrigo Biro e Gustavo. O Gustavo, Paulo?
Informação que é muito bom jogador também. Né? Dizem até que vai haver uma briga aí pela posição. Ele e o Rodrigo Biro. Ala esquerda. Para a ala esquerda. Zagueiros: Pérez, já conhecido, nosso capitão, Biro, Davi Rancan, Jailton, Gualberto e Guilherme. O Jailton de volta pro CAP, né, Paulo? O Jailton Esse de volta. Gualberto disse que é bom jogador também, né, Paulo? Isso, ele foi até bem recomendado pelo Felipão, né, nessa viagem a São Paulo. Aí o Dr. Nils pediu, ele jogou no Palmeiras, né, era do Palmeiras, treinou, trabalhou com o Felipão, e o Felipão deu boas recomendações, falou muito bem do Gualberto. Volantes: Liel, Fernando, Denis, Didi. Liel, Fernando, Denis, Didi. E esse de Fernando, que veio do Palmeiras, né, também, Isso. o Felipão disse que é o cara, disse que é para jogar no Real Madrid. Isso, esse é o jogador da DIS, né, que é um Isso. dos jogadores que vieram aí da DIS. O Felipão também deu boas recomendações, diz que... Precisa do psicólogo, né? Precisa de um psicólogo, né, diz que se tivesse cabeça jogaria no Real Madrid, né. Aí vem, como não tem, vai jogar no CAP, né. Mas deu boa recomendação, diz que é um jogador que faz ali o primeiro volante muito bem, jogador que sai para o jogo também, e teve algumas oportunidades no time principal do Palmeiras. Depois nós temos aí atacantes. Aqui meias atacantes, desculpa. Eu ia falar que o Nilson tinha falado de maneira errada, mas não, ele foi certo, eu estava lendo errado. Meias atacantes: Guaru, Neto, que já estava na equipe, e aqui a novidade, o Francismar, né, meia atacante, e Daniel. Esse Francismar é esperado como muita esperança. Tem nome, né? Um jogador de nome, né? Um jogador que passou jogador, né? por algumas equipes importantes. O Daniel também é um jogador que veio da Ferroviária, né, de Araraquara, jogou lá com o Ito Roque, jogou contra o Penapolense, inclusive na Copa Paulista, né? Um jogador também meio atacante insinuante, que parte para cima da defesa, né? Abre defesa, né? Um jogador que abre defesa. E o Francismar é um pouquinho mais experiente também, né? Mas um jogador que pode ajudar esse elenco jovem do CAP. Atacantes: Beto, Gigante, Danilo, sub-20, Danilo, né? Então, o Danilo veio da Portuguesa, né? Já jogou na Copa Paulista. Eu achei que era o Danilo, mas era aquele grandão. O grandão, forte, anos. Isso. É o Danilo. Viola e Fio, e vai chegar mais um atacante aí que o presidente está anunciando, né? Que vai contratar ainda mais um atacante para finalizar o elenco. São atacantes, tem alguns com características diferentes, né, Nazi? Você pega o Viola, por exemplo, o Beto, são jogadores de área. Né? O Luciano Gigante já sai para jogar, joga pelas pontas. O Fio também é um jogador que busca bastante o jogo. Né? Está bem servido de atacantes. Né? E agora está pretendendo aí a diretoria do CAP trazer mais um, talvez seja necessário mesmo, porque o Luciano Gigante, inclusive, pode ser jogado até como meia, né? Vindo para jogar como meia, armador. Mas aí tem o Danilo, que é um jogador mais de velocidade também, mais voluntarioso, não tem tanta técnica assim, mas é voluntarioso. Técnica aí a gente deixa para o Viola, né, para o Beto, que são jogadores de área e são bons jogadores. Você tem acompanhado, Paulo, os treinamentos iniciais? Por enquanto está treinou pouco com bola, né, Nazir? A bola que teve ali só foi recreativo. O time está aprimorando a parte física, que acho que é o correto também, porque você pega os times grandes, aí está tudo em final de temporada, entra em recesso agora esses times grandes, voltam a começar a trabalhar somente no início de janeiro, e os times que privilegiam agora o preparo físico, como tem feito o Penapolense, entram, lógico, numa condição melhor numa disputa. E somar pontos no início do campeonato vai ser sempre muito importante. Lembrando que o Penapolense faz o jogo contra o Ituano, depois joga 2 vezes fora, contra o Mojimirim e contra o Palmeiras. Quem sabe no jogo contra o Palmeiras não possa trazer um bom resultado, o jogo está marcado para o Pacaembu, né? Possa trazer um bom resultado mesmo, porque o Palmeiras está todo desarticulado, está tentando se remontar, né, depois do descenso, vai perder vários jogadores aí que vão deixar a equipe. E o CAP, bem preparado fisicamente, não ousa a gente sonhar, né? Quem sabe não se torne realidade, que o CAP pode trazer um bom resultado contra o Palmeiras. Mas acho que esse preparo físico vai ser importante. Muitos jogos, se não ganha pela técnica, ganha pelo preparo físico. A gente tem várias histórias disso aí no futebol brasileiro. E o Penapolense acho que também está fazendo o seu planejamento correto. Beleza, vamos falar agora, vamos falar do Lago Azul. Vamos passar as notícias aí do Lago Azul. Vamos entrar no site, né, do Lago Azul. Vamos entrar aqui também. Eu entro aqui, vocês entram aí. Daqui a pouco vocês vão ter na tela de vocês aí. CA Lago Azul.
Tem a Lagoa Azul. Estamos entrando aqui ao vivo, agora está assim, viu, Paulo? Nós estamos acompanhando os programas das outras TVs fechadas. E eu não estou conseguindo entrar aqui no Lago Azul, não. Vamos ver. Lago Azul de Penápolis. Vamos lá. Está aí a rodada do Lago Azul. Epa, foram mais rápido que eu lá, hein, Paulinho? Vamos abrir aí essa rodada do Lago Azul. Eu vou abrir aqui também. Nós temos um boletim aqui do dia 2, do dia domingo, né? Hoje ainda o Lago Azul não atualizou. Mas vamos falar até o dia 2, né? Vai falar da rodada do dia 1. No dia 1º, o Hamburgo venceu o Bayern por 2-1. Gols João Pedro e Bruninho para o Hamburgo, Bruno Reis para o Bayern. Esse é o troféu futsal categoria infantil. Hamburgo e Barcelona são os finalistas, né? Categoria futebol minicampo, né? Não, mas se ele tiver tudo atualizado aqui, dia 2 já tem os resultados aqui também, viu? Ainda tivemos também do futsal infantil, Ajax 1, Barcelona 5. 1-1 foi o placar da prorrogação. O Barcelona tinha avançado o primeiro jogo. Gustavo Paixão 2 para o Ajax, Arcaboc 3, Lucas Oliveira 1, Igor 1 e Paulinho 1 para o Barcelona. Campeonato de futebol minicampo categoria infanto-juvenil sub-17. Rodadas no dia 2, no domingo, Equador 3, Espanha 1. Gols Eric e Rivaldinho para o Equador e Alisson para a Espanha. A Holanda perdeu para a França de 1-0. Na primeira partida a França tinha ganhado de 3-2 e classificou a França. Lucas Filipim marcou o gol para a França. Essa foi a rodada desse final de semana no Lago Azul. Vamos voltar para cá então, Rua, e vamos lembrar que já estão abertas, para finalizar aqui, as inscrições dos Cobras e Cobrinhas, Paulinho, 2013, o primeiro aí da sua gestão como secretário de esportes. As inscrições já estão abertas, não só para os Cobras e Cobrinhas, mas também pelo torneio de Master. Elas vão até o dia 27 de dezembro, a data do Congresso Técnico, que vai ser definido aí o regulamento, a tabela do campeonato. O campeonato começa no dia 4, né, de janeiro, vai até o dia 8 de fevereiro, que é a primeira noite de carnaval. Tradicionalmente ela termina nessa data, né, e aí há o interesse não só das equipes de Penápolis, como também da região. São R$25 mil em prêmios, né, prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas. O campeão do torneio dos Cobras ganha 7 mil, o vice-campeão 5. Né, no torneio dos Cobrinhas, o campeão ganha 5, o vice-campeão 3. E no torneio Master, que é um campeonato mais recente, está na sua terceira edição, o campeão ganha 3 mil, o vice-campeão 2. São 3 campeonatos simultâneos ao mesmo tempo, com muitos jogadores aí da região, jogadores que disputam os principais campeonatos do estado de São Paulo, a Série Ouro, por exemplo, do Campeonato Paulista. No Master nós temos aí os jogadores que já passaram pelo ginásio de esportes, já jogaram em grandes equipes e que vêm aí também para matar a saudade de boa parte dos torcedores. E nos Cobrinhas, que sempre aí revela bons jogadores, né, que alguns deles jogando inclusive fora daqui de Penápolis, em equipes que disputam o Campeonato Paulista. Enfim, é uma época boa, né, para a disputa do campeonato, é janeiro, tem muita gente de fora na cidade, né, e a intenção é proporcionar bons espetáculos, sempre com muita segurança, né, uma equipe de segurança especializada aí dá total respaldo para quem vai com a sua família lá no ginásio de esportes, e o ginásio de esportes em janeiro acaba sendo ponto de encontro dos penapolenses, não só dos homens que gostam de futebol, mas também das mulheres, das crianças. Toda uma estrutura para receber esse público está sendo montado, está sendo preparado para que o campeonato de 2013, que chega à sua 34ª edição nos Cobras, 25ª nos Cobrinhas e 3ª no Master, atendam aí e atinjam, Nazi, todas as suas expectativas. Com certeza vão atingir. Para finalizar aqui, nós vamos mandar um grande abraço para os aniversariantes do nosso Face hoje aqui, né, que são amigos da nossa página do Facebook na internet. Bianca Gameiro, Letícia Ferreira, Ivonice Pereira, Marcela Brunhara e Luiz Carlos Leal. Muita saúde, muitas felicidades, que Papai do Céu possa sempre fazer de vocês pessoas mais felizes e importantes para toda a nossa sociedade e para a família de vocês. Paulo, muito obrigado pela presença, depois de muito tempo, você de volta aqui conosco. Mas foi bom, deu para matar a saudade. Deu para matar a saudade. Espero que possa ter contribuído aqui com o programa, Nazi, sempre que necessário e sempre que for convocado, a gente vai voltar aqui para estar ao seu lado, né, que é sempre muito agradável aí a sua companhia. A gente agradece aí também a todos que
nos assistiram até agora pelo canal 23 Star News. E a gente espera muito sucesso, não só para esse programa, mas para a empresa como um todo. Obrigado para você, Nazi, e obrigado para quem nos assistiu até agora. Tá bem, vamos então chegando ao final aqui na meu detalhe, Rua. Vamos estar com a primeira rodada do Mundial de Clubes acabando, né? Já tendo tido o primeiro jogo, né? Que é Auckland City e Hiroshima do Japão. Já com esse primeiro jogo realizado, vamos falar desse jogo aqui, vamos falar de futebol nacional, vamos falar do CAP, de mais novidades que vem por aí. E vamos todos ajudar o CAP, gente. Vamos comprar esses ingressos. Quem quiser comprar os ingressos antecipados, liga aqui na TV. Isso, aqui mesmo no canal 23, 18 3652 4141. Todo mundo que está assistindo a gente, vamos fazer uma corrente aí para ajudar o nosso Clube Atlético Penapolense. Beijo no coração de vocês e até sexta-feira, se Deus quiser.